Feliz 2025 para todo mundo. Vim gravar o primeiro vídeo do ano. Os outros que estão saindo eu já tinha gravado em 2024. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre criação de conteúdo, pelo menos pro primeiro trimestre de janeiro. Principalmente ali para quem tem marca pessoal, tá? Você vai sair daqui hoje planejando todo o seu, pelo menos seu janeiro, tá? O final de janeiro e começo de fevereiro do seu conteúdo. Eu quero te pontuar algumas coisas que você tem que observar no seu conteúdo. Então, vamos lá comigo. Já não é de hoje que não funciona mais aquele estilo pacote de post. E apesar disso ser bem claro para mim, é bem claro mesmo, assim, que não funciona mais, eu percebo que muitas pessoas, principalmente quem tem marca pessoal que está começando agora, ou quem já está há muito tempo no mercado, mas quer se inserir agora no digital e está meio perdido, ainda vai para esse tipo de postagem. E, sinceramente, ainda tem muita agência que usa esse método, assim, de vendas, né? Vender pacote de post, então, aqueles temas genéricos que a gente coloca... Hoje a gente coloca no chat GPT, antigamente a gente buscava no Google lá. E teve, sim, uma época que deu super certo isso, deu super certo. Só que esses posts bonitinhos, padronizadinhos e 3 dicas para, eles não funcionam mais. No meu ponto de vista, provavelmente você já sabe disso, mas é importante falar porque eu ainda vejo muito, muito isso acontecer. E às vezes você pode estar investindo num designer, numa agência que está fazendo isso para você e não está te trazendo resultado. Então, vamos lá. O que dá certo para uma marca pessoal? Vou falar aqui, eu sempre dou um exemplo de nutricionista, fono, esse tipo de coisa, mas vale para qualquer nicho. Diferente de produto, você consegue ser diferente de todo mundo. Por mais que você faça os mesmos exames ou o mesmo protocolo, tua profissão exija algumas coisas padrões, você é único, você é única. Então, não tem como te comparar com outra profissional. Então, é isso que torna uma marca pessoal tão especial e faz com que você cobre mais caro, assim, dos seus serviços. E aí eu te falo o seguinte, primeira coisa, em relação a cobrar, né, eu falo cobrar caro, se valorizar. Primeira coisa que isso vem da tua mente, né? Se você mesmo não acredita que você consegue cobrar e que as pessoas pagariam aquele valor, porque assim, eu tô cheio de cliente, cheio de mentorado que quer aumentar, por exemplo, o preço da consulta, o preço de determinado serviço. E primeiro, o trabalho é totalmente mental. Inclusive, eu trabalho com algumas fonos e a consulta, no meu ponto de vista, assim, é bem barato, perto de outros profissionais assim que eu conheço. E não é por falta de capacidade, mas é por falta de realmente acreditar em si mesmo, sabe? Que realmente a tua consulta, o teu serviço vale aquilo. Então, o processo primeiro começa na tua mente, antes da gente começar a reforma ali do teu posicionamento no digital. Depois disso, aí sim você vai começar a trabalhar forte no digital. E se você ainda não tá, tipo assim, se você ainda não cria conteúdo com constância, entende uma coisa, o teu primeiro passo não é gerar resultados com a rede social, não é fazer dinheiro com ela, não é atrair clientes. O teu primeiro passo é criar constância. É igual emagrecer, e isso tá acontecendo comigo agora. Não sei se você viu, mas essa blusa aqui quase não serve em mim mais, eu amo gravar com ela. E uma coisa que eu sempre acontecia comigo é que eu sempre desistia de continuar a academia. Porque eu não via resultado. Mas assim, se você me perguntar qual foi o tempo máximo que eu fiz, eu vou te responder que foi, sei lá, 15 dias, um mês. Então você vai falar, é meio óbvio que não deu certo pra você, né? Mas isso também acontece com vocês. Então vocês vão postar uma vez, vão postar 2, vão postar 3, vai falar assim, não dá certo esse negócio aqui. E não tem constância. E pra dar certo no digital, você precisa ter constância. Então antes de você colocar lá no seu quadro de metas, nos seus sonhos, que você quer gerar mais cliente, ou enfim, colocar suas metas ali com o digital, primeiro coloque a meta de constância. Eu vou ser constante e depois que eu atingir a minha meta de constância, por exemplo, eu criei o meu primeiro trimestre, tanto para o digital quanto para a academia, essas coisas, o meu primeiro trimestre é todo voltado com foco para a constância. Entendido isso,
a gente vai levar no ponto que é o seguinte. Você é uma marca pessoal, então você tem o seu método único. Por mais que você faça os mesmos exames, os mesmos procedimentos, blá, 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 fez o mesmo curso que a fulaninha da esquina, não importa. Você é você e é diferente de outra pessoa. O seu posicionamento, a sua forma de falar, se você é mais tímida, se você é mais enérgica, tudo isso faz com que o seu método seja único. Então, antes de você começar a planejar os conteúdos de janeiro, planeja o seu método. Qual que é o seu método? Eu tenho o método 3C, que é voltado para a área de marketing, né? Então, eu ensino vocês a criar conteúdo do zero para atrair mais clientes, para dobrar faturamento, para poder fazer tráfego pago, enfim, tudo isso tá aqui embaixo no link da bio. Mas o que eu quero falar aqui é que você tem que ter o seu método. Então, eu vou dar o exemplo mais uma vez da minha mãe, que eu gosto de usar bastante o exemplo dela, né? Ela é uma cabeleireira. E cabeleireiro faz o quê? Faz tudo, né? Então, assim, normalmente faz escova, mexe os penteados, blá, blá, bibi, popopó, faz um monte de coisa. E quando a gente foi começar o posicionamento dela, eu perguntei, você quer se posicionar no quê? Mechas, penteado? Claro, a gente continua fazendo tudo. E você vai continuar fazendo tudo. Mas você vai se posicionar como autoridade em uma coisa só. E aí, ela optou por se posicionar com cortes. A gente continua fazendo outras coisas e tem outras coisas que também são muito fortes dentro do salão. Só que a gente se posicionou muito forte com corte e tratamento. E hoje, a maior parte dos clientes, ela foi fazer um desafio agora, esses dias, que quem acertasse o número de cortes que ela fez em 2024 ia ganhar um olhinho da L'Oréal, né? Um óleo de reparador de pontas. Então, realmente, tudo que você posta, tudo que você semeia, você vai colher aquilo depois. Não importa se é a academia ou se é os seus posts. E se você começa a tirar para todo lado post de tudo quanto é coisa, por exemplo, é uma nutricionista, você fala sobre emagrecimento, sobre massa magra, sobre isso, sobre tudo, você não tem um foco. Você não vai ser conhecida por uma coisa em específico. Então, entende uma coisa, tudo que você posta, vende. Tudo que você posta, vende. Se tudo que eu posto vende, qual é o meu foco? Aonde eu ganho mais? Eu ganho mais com consulta? Eu ganho mais com atendimento online? Eu ganho mais se eu for vender o meu produto digital? Então, vale pensar aí qual é o seu foco. Decidido o seu foco, é mais fácil de você saber por onde você vai caminhar. Então, eu costumo falar assim, que você tem que dividir ali. As pessoas não te conhecem, pelo menos algumas pessoas não te conhecem. Então, você tem que dividir em conteúdos de educação, que você vai educar aquela pessoa sobre aquilo que você faz. E lembra que eu falei aqui pra vocês sobre post que acontecia lá em 2015, mais ou menos? Muita gente não sabe disso. E pra você isso pode ser simples. Pra mim isso é simples, assim, óbvio. Mas muita gente não sabe disso. A mesma forma que dentro do seu nicho, se você é uma fono, a mãe, que é a sua cliente, não sabe que aquele problema que o filho dela tem é relacionado à audição, à fala. Se você é nutricionista, para você é óbvio que para emagrecer tem que ter déficit calórico, mas tem muitas pessoas que não sabem, que imaginam que tem que comer só fruta e salada. É básico, mas para algumas pessoas não é básico. Então você precisa começar a criar essa autoridade. Como? Com conteúdos de autoridade mesmo, né? De educação. E aí vale você apostar nos formatos que você se sente mais confortável para fazer. Então, é carrossel, se você se sente mais confortável para escrever, vídeo, se você se sente mais confortável para gravar. Então, vale a pena você testar. Mas faz aquele que você tem mais facilidade para você não desistir no meio do caminho. Então, se é carrossel, comece com carrossel. Se é com stories, comece com stories. O importante é você começar no primeiro trimestre a ter constância. O segundo tipo de post que você tem que pensar para janeiro, primeiro trimestre ali, na verdade isso é para o ano todo, tá? Mas eu sempre desenvolvo ações com os meus clientes. Então essas ações acontecem assim. Eu elevo a autoridade, elevo a educação, crio um desejo naquele pessoal ali, e aí sim eu solto as vendas. E quando a pessoa já está há muito tempo no digital criando bastante conteúdo, isso acontece às vezes ao mesmo tempo. Então vai ter conteúdo de educação, vai ter conteúdo de autoridade, vai ter conteúdo de vendas ao mesmo tempo. Se você está começando agora a ter constância no digital, começa ali com os conteúdos de educação, vai educando a sua audiência, vai criando uma audiência, né? Então,
Você vai patrocinar ali os primeiros posts para ganhar seguidores e tudo mais, para você ter uma audiência, para ter com quem falar. Também não adianta você fazer conteúdo e não ter com quem falar. E aí, depois, você vai criar conteúdos de autoridade. Ai, Gabi, o que é conteúdo de autoridade? Beleza, você já está educando a audiência, né? A autoridade agora é você realmente mostrar quem você é. Ai, eu fiz um curso no exterior, eu leio tantos livros. Só que assim, isso é tudo dentro da sua cabeça. Se você não fala, ninguém sabe que você fez um curso no exterior, que você leu tantos livros, que você fez um mestrado, que você fez especializações. E você, às vezes, na sua cabeça, você acha assim, nossa, eu me estudei, especializei, fiz tudo e, tipo, as pessoas não valorizam. Elas não sabem nem quem você é, elas não sabem se você é autoridade no assunto ou não. Então, é hora de você criar esses conteúdos de autoridade. Como? Faz ali conteúdos mostrando mesmo o seu histórico, quem é você, de onde você saiu, quais são os cursos que você fez, suas especializações. Mas isso não de uma forma tediosa, sabe? Aquela forma, tipo assim, especialização em tananã em 2019. Não é isso, gente. Dentro das redes sociais e fora também, a gente vive contando histórias. Então, é ali que você vai contar a história. Então, o que aconteceu com o meu paciente quando eu comecei a atender na primeira clínica. E aí aqui você vai contar uma história, pipipipopó, e depois no final, ou durante ali, você fala como que você resolveu esse problema, quais cursos você fez, contando histórias, sempre, sempre. E uma regrinha básica, tá? Vai anotando todas essas coisas que eu tô falando aí, que são muito importantes para você. Quando é um texto longo demais, quando você precisa contar uma história, vai de carrossel ou de vídeo, tá? Estático, você vai usar só quando você quiser postar uma frase, ou você quiser postar um alerta, um aviso, mas não cria legenda longa, porque as pessoas não vão ler. Às vezes elas leem, mas não conta com isso. Então, vai de carrossel e vai de vídeo. Se o vídeo for passar de 1 minuto e meio e você quer colocar mais informações, vai de carrossel. Então, esse é o segundo formato de post. E agora a gente vai para o terceiro formato de post, que é o tão esperado post de vendas. E aí, depois que você já educou, elevou a autoridade, você vai vender. Então, depende, tem várias estratégias para a gente conseguir vender. Você pode vender, tipo, todo dia, ou você pode fazer estratégias de abrir e fechar momentos e turmas diferentes. Depende muito daquilo que você vende, tá? Mas, chegou a hora de vender. E aí você vai criar pode ser um grupo de pessoas super interessadas, você pode mandar direto a pessoa para o checkout se for um produto online, ou você pode fazer um anúncio pedindo para a pessoa te enviar uma mensagem com uma palavra-chave e ali você vai conversar com ela. Só que esses conteúdos são muito importantes, é importante que eles sejam envolventes também, e que a pessoa tome uma ação. Então, colocar a CTA no final. Então, clique aqui embaixo, converse comigo, enfim, clique no link. Enfim, não importa a forma que você vai levar ela para você, mas é uma forma de converter. Então, esses 3 posts é muito importante, esses 3 estilos de posts é muito importante você ter na sua linha editorial, ali pelo menos no seu primeiro trimestre, para aumentar as suas vendas, tá? Importante, lembra que eu falei para vocês, constância em primeiro lugar. Se você achar mais viável, e eu acho que é super legal também, principalmente, eu gosto de coisas temáticas, né? Então, cria um tema ali para o seu primeiro mês ou o seu trimestre. Eu acho trimestre muito, mas os seus 30 dias, vamos dizer assim, janeiro da mudança, algo assim, você incentiva a sua galera a fazer algo, a tomar uma ação. Então, conduz as pessoas dentro de uma temática, tá? Então, aqui no meu nicho, por exemplo, eu poderia usar vários tipos de temática. Eu poderia usar mentalidade, eu poderia usar disciplina, constância, qualquer coisa que eu quero que envolva marketing. Mas ali dentro do seu nicho, você pode fazer alguma temática diferente. Por exemplo, no salão de beleza, como o foco é corte, a gente pode ter uma campanha voltada para autoestima feminina. Isso tem que ser desdobrado, tá, gente? Não é assim, a ideia veio na minha cabeça, saiu, vendeu. Não, é desdobramento. Então, aqui tá vindo a ideia na hora pra mim, e isso depois teria que ser desdobrado. E aí, você desdobra essa ideia, então, uma campanha de autoestima e com foco em venda de corte.
como que vai ser desdobrado isso. E é muito legal que você pode voar na criatividade, você pode fazer o que você quiser. E é isso que é legal da parte de ser uma marca pessoal. Demais. Ai, não sabe como fazer, tem muita dificuldade? Eu vou deixar o acesso aqui embaixo ao meu curso, o Método 3C, que eu falei aqui no meio do vídeo já. Ou se você quiser um acompanhamento mais próximo comigo e com a minha equipe, você também pode me chamar aqui pelo WhatsApp. Dá uma olhadinha no curso, se você quiser fazer sozinho, claro, tem o suporte, a gente tá ali para acompanhar você. Mas se você quiser algo mais personalizado, você pode me chamar no meu WhatsApp, certo? Então, um beijo e fica com o próximo vídeo.